Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você ouça o que Deus tem para falar com você. Por quê, pastor? Nós não podemos resistir à orientação que vem de Deus. Olha só o que o Senhor Jesus falou em Mateus, capítulo 3, versículo 7. Irmão, nós temos que ter esse entendimento aqui. E nós temos que guardar essa palavra, porque ela é muito séria. Primeiro, eu preciso que você tenha uma compreensão. Qual é a compreensão, pastor? O Senhor Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para mostrar a maneira de passarmos a eternidade com Deus. Você está compreendendo? Eu tenho procurado explicar para as pessoas, porque uma vez o Senhor Jesus, ele fez uma declaração, ele falou, não trabalhe pelo pão que perece, mas trabalhe por aquele que permanece. E nós somos instruídos desde pequenos nós somos instruídos a trabalhar pelo que perece, né? O filho, ele é preparado, né? Para quê? Estudar, para poder ter uma vida financeira, material, digna, de sucesso. E está errado, pastor? Não, está correto. Está correto. Eu conversava com alguns amigos há pouco e eu explicava e falava da necessidade de nós sermos pessoas preparadas, culturalmente preparadas, mentalmente, pessoas onde possa ter uma vida digna, porque Deus quer. Eu estava conversando com um casal de amigos na quinta-feira à noite, nós saímos para jantar, eu saí para jantar com um casal de amigos, e eu levei eles para comer uma pizza no lugar que eu acho que é a melhor pizza que eu encontrei em São Paulo até agora. Eu posso encontrar melhor, mas até agora eu não procurei não, porque estou muito satisfeito, né? E eu levei eles aqui em frente, tem uma padaria aqui em frente, se você não conhece, você vai lá, que é muito boa, e ao lado tem uma dependência, né? É um restaurante, e eu fui comer uma pizza ali com eles. Tem dois dos filhos que não gostam de pizza, nunca vi isso, né? Tem alguma coisa errada. Tem que conversar com essas crianças direito, porque não gostar de pizza é um problema que tem que ser resolvido. E eu fui ali, né? E ele falou para mim, pastor, realmente, que pizza maravilhosa. Eu falei, você sabe que eu tenho bom gosto, eu não como qualquer coisa. Aí ele começou a conversar comigo, falou, pastor, eu estava na Itália, eu e minha esposa, a gente estava conversando na rua, assim, conversando em português. Mas brasileiro tem tudo quanto é lugar, né, pastor? E aí eu peguei e falei para minha esposa, será que eu não vou encontrar uma pizza decente aqui na Itália? Aí diz que uma senhora se aproximou e falou, uma brasileira falou, me perdoa me meter na conversa de vocês, mas pizza boa é só no Brasil. Mas por quê? Porque, na verdade, a ideia de pizza na Itália é completamente diferente da ideia de pizza nossa. Eles privilegiam a massa, nós privilegiamos o recheio, né? Eles não, eles privilegiam a massa. Então, o que acontece? Por que eu estou te falando isso? Uma pessoa que não se prepara culturalmente, uma pessoa que se prepara para ter uma vida econômica digna, ela não vai poder ter um tipo de conversa dessa. Ela não vai poder falar, eu estava em país tal conversando com a minha mulher, eu estava em país tal conversando com meu filho, eu estava em país tal conversando com a minha esposa. Uma pessoa que não se prepara culturalmente, não se prepara, ela profissionalmente, se bobear, ela nem sai da cidade onde ela mora. Você está compreendendo? Vive aquela vidinha só e fica satisfeita com aquela vida que ela tem. Eu não acho errado isso não, tá, pessoal? Mas eu acho que tem que existir em mim, em você, em nós, uma ambição saudável de crescer, de evoluir. Você compreende? É necessário isso. Eu até estava falando, né, a probabilidade, porque existem as exceções. Agora, a probabilidade de uma pessoa ter uma vida digna sem estudar, sem se preparar, é muito pequena. Não é que não possa existir uma exceção à regra, mas a regra é essa, que a pessoa se prepare para poder ter uma vida digna. Concorda comigo, sim ou não? Então não é errado eu preparar o meu filho para crescer com condições de alcançar grandes voos. Não é errado. Agora o errado é eu deixar de me preparar para o mundo vindouro.
Todo mundo se prepara para um monte de coisa. Tem pessoa que se prepara para o casamento, ela fica ali 2, 3 anos se preparando para aquele casamento, e prepara a festa, e prepara isso, e prepara vestido, e prepara aquilo, faz regime, né? Depois que casa, não sei o que acontece, né? Não é verdade? Ele faz regime, tal. Por quê? Porque ela está se preparando por um grande momento, não é verdade? Agora, qual é o maior evento da Igreja de Cristo? É o encontro com o noivo. É um casamento, esse é o maior evento. E as pessoas não conseguem entender isso, mas esse é o maior evento. O Espírito Santo veio preparar a noiva, Jesus, a noiva, que é a igreja, para encontrar o noivo, que é Jesus. Você está compreendendo? Para que possam passar a eternidade juntos. O que você está fazendo para o mundo vindouro? Às vezes você está trabalhando e está trabalhando bastante por aquilo que perece, mas não está trabalhando por aquilo que permanece. E nós temos que aprender a trabalhar por aquilo que permanece também. Você está compreendendo? Volto a dizer, não é desprezar o que perece. Ou seja, por que o que perece? Pastor, porque tudo passa. A Bíblia diz que esse mundo e as concupiscências desse mundo, eles passarão. Os que fazem a vontade de Deus, esses permanecerão para sempre. Você está compreendendo? Então nós temos que estar nesse grupo. Que grupo? Que faz a vontade de Deus para poder permanecer para sempre. E permanecer para sempre com eternidade. Eu já tenho tentado ensinar para vocês, o reino dos céus não é socialista. Nós temos que ter esse entendimento. Eu tenho que entesourar para o reino. E qual é a maneira de entesourar para o reino? Pastor, ganhar almas. Mas parece que nós não nos preocupamos em ganhar almas. Nós nos preocupamos em progredir, em evoluir, em prosperar financeira e materialmente. Mas, repito, tudo passa. Vou dar uma ênfase novamente. Não é errado a prosperidade, o progresso. Pelo contrário, não é errado o preparo. Pelo contrário, o erro está em eu não me preocupar com o mundo vindouro. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é concupiscência, pastor? Desejo carnal desenfreado. A palavra concupiscência é isso, desejo carnal desenfreado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos, pastor? Não tem aquela pessoa que tudo que vê, ela quer. Ai, que sapato bonito, eu quero. Não, agora eu quero aquele. Não, que vestido bonito, eu quero. Nossa, que carro, eu quero. Agora eu quero aquele. É um descontrole. É a concupiscência dos olhos. É o descontrole. Tem pessoas que elas estão endividadas. Elas não conseguem sair. Eu lembro de uma mulher que ela testemunhou o seguinte. Ela ganhava, na época, um salário razoável. Eu estou falando aí de quê? Que ano, Jesus? Estou falando aí de 1999, 98. Em 98, 99, quem ganhava um salário de 10 mil reais era um salário digno. Hoje não, é pouco. Mas na época era um salário digno, sim ou não? A força da nossa moeda, poxa vida, era praticamente ali, né? R$1, $1. Hoje, para comprar $1, você precisa de R$5. Quer dizer, o poder de compra nosso reduziu muito, mas na época era digno. E a mulher vivia endividada num buraco e não saía. Mas por quê? Olha o testemunho dela. Ela falou, pastor, eu tenho que sair de casa, mas tenho que sair para comprar. Se eu não achar algo diferente, eu compro alguma coisa igual, eu tenho que ir em casa, mas eu tenho que comprar. É concupiscência dos olhos. É um descontrole. Vê quer. E às vezes até quer aquilo que não é dele. Até quer aquilo que não é dele, aquilo que não é dela. Nós temos que tomar cuidado. Porque tudo que há nesse mundo, tudo, igreja. Sabe aquela casa que você comprou lá, na praia? Aquela que você comprou lá, aquela fazenda que você comprou, aquele sítio que você comprou lá, no interior, no local onde o valor das terras é maior, 1 metro quadrado, sabe? Sei, pastor, vai acabar. Vai acabar, pastor? Vai, esse mundo vai pegar fogo, a Bíblia diz. Vai acabar. É coisa séria. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os descontroles, os desejos carnais,
Ele é casado, irmão, é homem de uma só mulher. Poxa, respeita a tua mulher. Se alegra com a tua mulher. Não, pastor, aqui eu não consigo, quando passa a outra. Irmão, manda esse demônio embora. Ele vai acabar com a tua vida. A Bíblia diz que aquele que se prostitui come bocado de pão, ou seja, vai à miséria. Você traz como companheiro o espírito da miséria para a tua vida, por causa de um prazer que não vale a pena. Meu irmão, você tem que ter esse entendimento que você é um engano do diabo. Contato íntimo é desse jeito. Tem dia que vai valer a pena, vai ser maravilhoso, tem dia que era melhor não ter feito. Por quê, pastor? Porque depende de hormônios, depende de humor, depende de um monte de coisa. Depende de clima, de momento. Então tem aquele dia que vai ser algo que é incrível, tem que ser aquele dia que é melhor que não tivesse feito. E aí o diabo vem na tua cabeça e fala para você que o problema está com a tua mulher, que você tem que arrumar outra. Larga a mão de bobeira, é mentira. Não, que esse homem não me satisfaz, pastor, eu tenho que arrumar outra. É mentira do diabo, ele quer acabar com você. Não é só te levar à miséria, ele quer levar o teu espírito, a tua alma para o inferno. Ele quer levar o teu espírito, a tua alma para o inferno. Tenha compreensão no teu coração. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Eu estava conversando com um amigo e eu estava explicando para ele que a coisa funciona mais ou menos assim, né? Você mora num barraco, aí você compra aí, consegue aí um quarto e cozinha, já fica todo encantado. Daqui a pouco você acostumou com o quarto e cozinha. Aí você consegue um duplex, fica todo encantado. Daqui a pouco você se acostumou com o duplex. Aí você quer uma mansão, fica todo encantado. Daqui a pouco você já acostumou com a mansão. Se torna uma coisa comum. Carro é a mesma coisa, roupa é a mesma coisa, só que tem um porém. A Bíblia fala dessa maneira. Eu tenho falado com Deus, eu falei, como que a pessoa vai aceitar isso? Eu ainda não sei, Jesus. Mas a Bíblia fala dessa maneira, que nós devemos ficar felizes quando Deus nos faz prosperar. Mas devemos ficar felizes quando Deus nos faz empobrecer. Eu falei, meu Deus, eu não sei como que alguém vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque é do humano só progredir. É natural do humano só progredir. Regredir ninguém quer. Eu consegui comprar uma BMW. Aí, de repente, a situação fica complicada. Eu vou ter que andar de Fusca 66. Eu não vou gostar da ideia, não. Vai gostar? Não vai. Por quê? Porque é do humano. Mas a Bíblia diz que nós temos que agradecer a Deus. Temos que ficar felizes quando nós prosperamos ou quando nós reduzimos em questão de prosperidade. Mas ninguém quer. Ninguém quer. Por quê, pastor? Você se adapta ao que é bom e as pessoas elas fazem de tudo para continuar vivendo aquilo que é bom. E, inclusive, abandona a vontade de Deus para viver aquilo que é bom aos olhos dela. Porque bom mesmo é andar com Deus. Está compreendendo? Sim ou não? Preste atenção nisso. Ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, aí eu não aceito mais. Aí aquele tênis já não me sinto mais bem com ele. Não. Por quê? Porque eu estou acostumado já com aquele tênis daquela marca. Aí aquela roupa, não. Porque eu estou acostumado com a marca daquela roupa. É o mesmo tecido. É o mesmo tecido, é só porque muda uma marquinha, uma esquetazinha. Então, é soberba da vida. Você está compreendendo, sim ou não? É só para você entender, isso é soberba da vida. Preste atenção nisso. Não é do Pai. Por quê? Porque essas coisas não vêm de Deus. Mas do mundo. Essas coisas, ela vem do sistema que o diabo criou. Vem do mundo. Está compreendendo, sim ou não? Agora preste atenção nisso aqui. Ó. O mundo passa. Passa, pastor? Passa, como eu falei. Né? Eu lembro quando eu comecei, tinha até uma música. Esse mundo vai pegar fogo, aonde é que você vai morar? Era um corinho. Eu só lembro dessa parte. Vai pegar fogo, onde é que você vai morar? O resto eu não lembro. Mas eu ficava preocupado. Vai pegar fogo, eu vou morar onde? Estava começando, né? Aí você vê algumas notícias que chegam, né? Com um certo
pavor, né? Vai pegar fogo, vou morar onde? Ué, você vai morar onde? Porque vai pegar fogo. Vai morar no inferno com Satanás e os demônios dele? Não, pastor, eu não quero. Você quer morar onde? Eu quero morar no céu com Jesus. Então você vai ter que andar segundo a palavra dele. Você está compreendendo? Sim ou não? Ó? O mundo passa e as suas concupiscências vai passar. Os descontroles do mundo, tudo isso que você vê, essa loucura que o mundo vive, tudo isso vai passar. Agora preste atenção. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê, pastor? Porque aquele que faz a vontade de Deus não vai conhecer a morte. Está compreendendo? Você não vai morrer. A tua carne vai morrer. Mas o teu espírito não. Jesus morreu na carne. Mas o poder que o ressuscitou, que estava com Deus, ressuscitou o Espírito de Jesus. E deu a ele um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo eterno, para passar a eternidade nos céus. Então, se você hoje parar para dar atenção à voz da palavra, se você parar para andar segundo a palavra, respeitar a palavra, vai chegar um momento que o teu corpo vai envelhecer, não tem jeito, é lei no mundo espiritual. Veio do pó, ao pó tornará. Então vai chegar um momento que o teu corpo vai envelhecer. Vai chegar um momento que ele vai parar para um órgão, para um rim, para um coração, para o cérebro, pronto, morreu. Mas o poder que ressuscitou Jesus vai estar acompanhando você até o final, lembra? Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Vai acompanhar você até o final e vai ressuscitar o teu espírito, vai dar um corpo novo para você e vai levar você para morar no céu com ele. Mas isso se você aprender a fazer segundo a palavra de Deus. Está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? É coisa séria. Ó, vai lá em Mateus capítulo 3, versículo 7. Quando João viu, João Batista, João Batista por quê? O nome dele é João, não é João Batista. Ele ficou conhecido como João Batista por quê? Porque ele apareceu batizando. Então, o João que batizava, aí ficou João Batista. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, porque o batismo de João era o batismo do arrependimento, disse: ninhada de cobras venenosas, quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Qual é o castigo, pastor? Irmão, esse negócio de ir para o inferno, passar a eternidade no inferno, passar a eternidade em trevas, passar a eternidade longe de Deus, é uma maldição que Deus colocou. Quando Adão decidiu que a vontade dele era mais relevante que a vontade de Deus, Deus baixou essa maldição sobre a humanidade. A mesma maldição que ele baixou sobre os anjos, ele baixou sobre a humanidade. Sobre os anjos, pastor, sim, sobre os anjos que pecaram. Sei lá o que deu na cabeça de Satanás, sei lá o que deu na cabeça dele. Ele era um querubim da guarda, era das criaturas de Deus uma das mais belas. Rapaz, deu um negócio lá na cabeça dele e ele achou que ele podia ser igual ao Altíssimo. Ele acreditou nisso. E ele intentou no coração dele colocar o trono dele acima do de Deus. Ele falou: eu vou ser igual ao Altíssimo e vou colocar meu trono acima dele, acima do trono dele. E ele fez uma rebelião. Começou com um conluio, com uma conversa. Eu estou até vendo ele chegar para um anjo que estava lá tomando conta, vamos lá, da porta lá do pátio. Chegou para ele e falou: ó, vou colocar meu trono acima do de Deus. No meu reino, você vai ficar ao lado do meu trono. Vem comigo. Corrompeu. A Bíblia diz que de cada 3 anjos que Deus tinha, ele levou um. Ele tomou uma terça parte dos anjos dos céus. Ele seduziu e convenceu uma terça parte dos anjos dos céus. Então qual foi a maldição?
Você quer colocar o teu trono acima do meu? Vou mostrar para você. Você vai ficar lá nas trevas, abaixo dos homens. Porque aos olhos de Deus é assim. Mundo de Deus, céus, os anjos, o exército dele. Mundo, terra, mundo dos homens. Abaixo da terra, mundo das trevas, mundo dos mortos, mundo de Satanás e dos anjos dele. Essa foi a maldição que ele bateu sobre os anjos que pecaram. Uma eternidade preso nas trevas, uma eternidade separado da luz de Deus. Está compreendendo, sim ou não? E quando o homem pecou, essa mesma maldição se abateu sobre o homem. Essa maldição é a maldição de Deus. Está compreendendo ou não? Só que aconteceu uma coisa maravilhosa. O que, pastor? Deus nos amou. Ele nos amou porque nós somos criação dele. Ele nos amou. Ele amou o mundo de tal maneira. O que ele fez? Falou, Jesus, verbo, vem cá, vai lá buscar eles para mim. E deu o direito a nós, de todo aquele, para toda a humanidade esse direito foi entregue, de todo aquele que recebe, aceita Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, aceita essa obra da redenção, ser feito filho de Deus, ser reconciliado com Ele e ter os mesmos direitos que Jesus tem. Por isso que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro com Cristo. O que é co-herdeiro? Herdeiro juntamente. Está compreendendo? Então essa maldição ela é apagada por meio de Jesus. Alcançamos o perdão, a graça, a misericórdia que vem de Deus. Mas se nós continuarmos vivendo segundo o mundo vive, nós vamos receber a recompensa que o mundo vai receber, que é a condenação eterna. Eu não quero a condenação eterna, passar a eternidade longe de Deus, pastor. Então, passe a viver segundo a orientação da palavra. Por quê? Porque por meio dela, Jesus Cristo, o caminho, que você alcança essa eternidade com Deus nos céus. Você está compreendendo? Preste atenção nisso, ó. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse, ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? E vai. Tem gente que acha que não, mas vai. Já está determinado. Agora, escapar desse castigo ou não depende de mim ou de você. Não depende de Deus. Ele já mostrou como é que faz. Agora é aquele negócio, a pessoa aceita ou não aceita. Tem pessoa que não quer. Ela não quer. Ela tem prazer em mentir. Ela não quer. Ela tem prazer em se prostituir. Ela não quer. Ela é avarenta. Ela tem prazer no dinheiro que ela conseguiu ganhar. Ela não quer. Ela não quer. Ela não tem misericórdia das pessoas. Ela é egoísta, só pensa nela. Ou seja, ela não quer fazer o que Deus manda ela fazer. Ela quer viver do jeito que ela quer. Ela anda sozinha. Ela não anda com a palavra. Ela anda sozinha. Ela anda segundo os preceitos dela. Ela anda segundo os sentimentos dela. Ela anda segundo a vontade dela. E muitas vezes anda segundo a vontade que Satanás impõe a ela. Ela acredita que é dela essa vontade, mas é uma vontade que Satanás impõe a ela. É coisa séria. Está compreendendo, sim ou não? 8. Façam coisas que mostram que vocês se arrependeram dos seus... Presta atenção. O que é arrependimento? Não é um sentimento de tristeza que fez algo errado. Esse sentimento de tristeza, ele pode até fazer parte da coisa. Mas arrependimento, além desse sentimento de tristeza, é a pessoa não fazer novamente. É mudar o comportamento. Eu contei para vocês que quando eu era criança, eu tinha um problema muito sério. Eu roubava a minha avó. Roubava a tua avó, pastor? Roubava a minha avó, você acredita? Roubava a minha avó. A minha avó, ela tinha um salãozinho que ela alugava, a minha avó era idosa, salãozinho que ela alugava, e ela não dependia dos filhos em nada. Era o contrário, os filhos que dependiam dela, porque todos moravam na casa dela. Morava uma turma lá na casa dela. Morava meu pai com os filhos dele, morava minha tia com os filhos dela, entendeu? Todo mundo morava lá, então todo mundo dependia dela, essa é a verdade. Mas ela não dependia de ninguém. E ela vivia desse aluguel, para comprar os remédios, para se alimentar e tudo mais. Cada um, apesar de morar todo mundo junto, cada um tinha o seu fogão, cada um fazia a sua comida, cada um cuidava da sua vida.
Pelo menos era para ser assim. E o que acontece? Ninguém se importava comigo. Eu achava que por ninguém se importar, eu tinha direito de ir lá e roubar ela. E tinha direito de fazer o que fazia. Mas não tinha, mas achava que tinha, era criança. E ela guardava o dinheiro dela, ela tinha vários sobretudos, sabe aquele sobretudo? Ela tinha vários, então ela guardava o dinheiro num dos bolsos do sobretudo. Ela recebia lá, eu lembro até o nome do sapateiro, era o seu Edilson, sapateiro que alugava lá o salão, consertava sapato e tal. E eu ia lá, só que eu era muito esperto. Eu ia lá e pegava só uma quantia que ia confundir a mente dela. Por quê? Porque ela não ia saber se ela gastou. O que aconteceu? É aquele negócio de falar, mas não tinha... Fazer conta, né? Comprei isso. Ah, tá bom. Só que chegou um certo momento que ela percebeu que alguém estava pegando o dinheiro dela. E ela catou o dinheiro e colocou em outro lugar, mas só que eu estava espiando e eu vi ela colocar. É o diabo que me levou lá. É o diabo que me usava. O diabo que me levou lá. Como é que naquele exato momento que ela percebeu que estava sendo roubada e colocou em outro lugar, eu estava olhando? Foi o diabo. Para continuar eu roubando ela. E eu continuei roubando a minha avó. Aí um certo dia, eu peguei a minha avó. Ela precisava comprar uma medicação, e ela com dinheiro na mão, o dinheiro não dava para comprar a medicação. E ela começou a chorar. E a minha avó me tratava com um carinho tão grande. E aquilo doeu meu coração. Eu me arrependi de fazer o que eu estava fazendo. Nunca mais roubei minha avó. Ou seja, isso é arrependimento. Você está compreendendo? É você mudar ou compor. Era isso que ele estava falando. Não adianta vocês virem aqui se batizar, coisa nenhuma. Vocês têm que mudar o comportamento de vocês. O fruto, a vida de vocês tem que ser uma vida digna de arrependimento aos olhos de quem? De Deus. É a mesma coisa comigo, com você. Nós somos muito bem-vindos aqui, você é bem-vindo aqui, eu sou bem-vindo aqui. Mas o que realmente vai nos levar a sermos cidadãos celestiais, a sermos participantes do reino de Jesus, é ter uma vida correta aos olhos dele. Ou seja, é eu ter consciência do certo e do errado e abandonar o que é errado. Você está compreendendo? Não é só me entristecer por ter feito o que é errado. Faz parte me entristecer. Mas vai muito mais do que isso. É muito mais do que isso arrependimento. Eu me entristeci, sim, mas eu mudei o meu comportamento. É disso que ele está falando. Porque eu me entristeço, daqui a pouco eu faço de novo, me entristeço, daqui a pouco eu faço de novo, daqui a pouco eu fico Maria sem vergonha. Peco, peço perdão, peco, peço perdão, peço perdão. Eu sou reincidente. Não, ele estava falando, mudem a vida de vocês. É o que ele está falando para mim. É o que ele está falando para você. Está compreendendo? Sim ou não? Se você quer passar a eternidade com Jesus, você tem que fazer uma escolha. Não dá. Não dá. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não sai água amarga e água doce. Ou vai sair água amarga ou vai sair água doce. Não dá para viver nos dois mundos. Ou você vai viver no mundo dos homens, que o diabo controla, o mundo jaz do maligno, a Bíblia diz, ou você vai viver no mundo controlado pela palavra, que é o reino de Jesus. Você vai ter que fazer uma escolha. Está compreendendo, sim ou não? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Segue. E não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Não adianta você falar que é crente. Não adianta você falar, eu sou evangélico. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu sempre falei para os meus filhos, Deus não tem netos. Não adianta falar, eu nasci em berço evangélico. O meu pai é pastor. Isso não garante. Não garante, isso não dá acesso a uma eternidade com Deus. O que me garante, o que me dá acesso a uma eternidade com Deus é Jesus Cristo, a palavra de Deus.
Então eu tenho que respeitar Jesus Cristo, a palavra de Deus. Não pode, não pode. Tem que fazer, vou fazer. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Viver a vontade de Deus tem que ser a minha prioridade. Mas a minha prioridade muitas vezes é fazer o que a minha carne deseja. É fazer o que meu marido quer. É fazer o que minha mulher acha melhor. É fazer o que meu filho quer. Não! A minha prioridade tem que ser fazer o que Deus quer que eu faça. Viver como Deus quer que eu viva. Amém, pessoal? Está compreendendo, sim ou não? Segue. O machado, presta atenção nisso, já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Ó, aqui é para mim e para você, hein? Você pertence a Cristo? É para mim e para você, ó, presta atenção. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada. Está falando de mim e de você. O nosso comportamento, os frutos, o fruto é o comportamento, a maneira de viver. A nossa maneira de viver é boa aos olhos de Deus. Porque é aos olhos de Deus. A Bíblia diz que o homem é aprovado quando por Deus ele é aprovado. Eu não sou aprovado quando eu acho que eu estou correto ou quando alguém acha que eu estou correto. Eu sou aprovado quando Deus olha e diz, ela está correta, ele está correto. Você compreende, não? Sim ou não? Por quê, pastor? Porque por mais que eu me declare evangélico, por mais que eu me declare crente, por mais que eu me declare pastor, obreiro, por mais que eu cate aqui, ó, aqui a minha carteirinha de membro, sou membro. A minha carteirinha de patrocinador, sou patrocinador. Posso me declarar do jeito que for. Isso não me garante a entrada no reino dos céus. O acesso ao reino dos céus é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Compreende, não? Segunda carta aos Coríntios 10:18. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor aprova, e não quando é aprovada por si mesma. Não adianta. Não adianta, às vezes eu me examino, não, mas eu sou correto, eu não minto, eu não prostituo, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Eu não tenho nada errado. Mas se chegar bem perto, tem. Não quero me estender por causa do horário. Eu me lembro quando eu comecei, eu me lembro que o pastor me chamou, quando eu comecei a pregar. Ele me chamou, falou para mim, Júnior, tem um bairro aqui chamado fulano de tal. Eu sempre me esqueço. Eu lembro do Vitória Régia, que é ao lado, mas o nome do bairro eu nunca lembro. Eu lembro do bairro do lado. E ele falou na casa de uma irmã. E eu quero que você faça lá reuniões toda terça-feira. Era terça ou era quinta, era um dos dois. Eu falei, sim, senhor, pastor. E eu fui. E eu ia lá na casa dessa irmã, fazia reunião. Toda vez que eu orava, ela manifestava com o demônio, a dona da casa. E mais algumas outras pessoas que estavam começando. A dona da casa não, a dona da casa já está há muito tempo. Aí um dia eu chamei ela para conversar. Por quê? Ela ia na reunião de segunda-feira na oração, eu via ela lá. Na terça-feira eu ia na casa dela. Na quarta-feira ela estava lá na igreja. Quinta-feira eu não lembro de nada. Sexta-feira ela estava na igreja. Domingo ela estava na igreja. Aí eu chamei ela para conversar, eu falei, irmã, o que acontece? Tem alguma coisa errada. Porque toda vez que eu oro, a senhora manifesta com demônio. Lá na igreja, a senhora manifesta com demônio. Tem alguma coisa errada. Ela falou, pastor, eu não sei. Ela me chamou de pastor, eu não era pastor. Mas eu estava na posição de pastor dela naquele momento. Presta atenção. Ela falou, pastor, eu não sei. Ela falou para mim, eu oro todos os dias, pastor. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. O senhor é minha testemunha, eu vou lá na igreja orar. Eu estou na igreja na quarta-feira, lutando pela minha família. Sexta-feira eu vou na igreja, pastor. Domingo eu estou lá adorando a Deus. Eu não sei o que é. Conversando com ela. Eu estou de frente para ela, conversando em pé, no quintal da casa dela. Não tinha começado a nossa reunião ainda. A nossa reunião nós fazíamos na sala da casa dela.
E de repente passou alguém atrás de mim. E eu olhei e eu vi os olhos de Satanás. Um olhar de ódio. O olho dela seguiu quem passou atrás de mim. Um olhar de ódio. E eu olhei, vi um jovem, rapaz. Eu falei, irmã, quem é ele? Ai, pastor, é o meu sobrinho. Ai, eu falei, já sei qual é o seu problema. Às vezes nós não enxergamos. Mas a Bíblia diz que não há maldição sem causa. Não tem um demônio morando dentro da pessoa por um acaso. A vida dela não está amarrada, perturbada por um acaso. Tem algo que ela não abriu mão, que pertence ao adversário e dá a ele direito, legalidade de estar na vida dela. Não importa o esforço que ela esteja fazendo, dá o direito a ele estar na vida dela. Você está compreendendo? Ela não enxergava o problema, mas Deus sabia qual era o problema. E mostrou para mim qual é o problema. Eu falei, irmã, já sei. A senhora tem que perdoar o seu sobrinho. Mas, pastor, eu falei, só tem que perdoar o seu sobrinho. O problema dela é que ela não queria abrir mão de uma mágoa. Ela não enxergava. E às vezes nós não enxergamos e nos consideramos corretos e justos, mas só que é aos nossos olhos. E às vezes até aos olhos de alguém que está perto de nós. Só que o homem não vê, Deus não vê como o homem vê. E muitas vezes eu não enxergo, mas Deus enxerga o motivo do meu fracasso, da minha tristeza, da minha perturbação. O motivo que o diabo tem direito está acessando a minha vida. Você está compreendendo o que eu estou falando ou não? Irmão, nós temos que levar a nossa vida com compromisso. Nós temos que levar a nossa vida, a nossa maneira de ver, à luz da palavra. E observar se está de acordo com a palavra. Se está, glória a Deus, aquele que está em pé, que cuide para que não caia. Não está, conserta. Lembra que eu falei que Jesus não veio para condenar? Ele veio para salvar. Conserta. Conserta e caminha na direção correta, que é a palavra. Vai te garantir um lugar no reino dos céus. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.